E aqui a ideia é tirar um pouco da doutora Vânia, junto com essa parte profissional, entender um pouco mais sobre você, até às vezes até uma opinião de que você tem diferente, que eu sei que rola muito isso, né? De às vezes você como psicóloga tem uma opinião sobre algum tema específico, outra psicóloga tem um outro tipo de opinião. Sim. E a ideia é puxar mais ou menos esse tipo de conteúdo. E eu vou te fazer várias perguntas que eu tenho aqui. A gente vai bater um papo sobre sexualidade, psicologia, Ok. relacionamentos, etc. E eu quero começar com um tema polêmico. Não sei se é polêmico, na verdade, mas acredito que talvez seja um pouco e talvez trave muitas mulheres de estudar sobre esse tema de sexualidade. Deus e sexualidade. Qual que é a sua visão sobre isso? Até onde que é pecado ou não é pecado? Como é que você vê isso? Porque eu te pergunto isso porque a gente sabe que a maior parte das brasileiras e dos brasileiros em geral são católico, evangélico, espírita, etc. Tem uma religião, né, algum tipo de religião. Eu queria entender qual que é a sua opinião sobre esse tema. E o porquê que as pessoas talvez, que às esse não começam a estudar sobre isso, não aprendem sobre isso e tem muitos problemas por conta desse, às vezes, religiosidade e tal, e por que elas deveriam começar a olhar para esse lado de sexualidade, etc. Na verdade é o seguinte, muitas pessoas usam muito Deus como forma de se desculparem, como forma de não ter, talvez, o conhecimento sobre a área da sexualidade, como forma de não se permitir realizar sentir seus desejos sexuais, realizar suas fantasias, né? Inclusive, bem no início, a igreja proibiu muita coisa e proíbe até hoje, né? Usando Deus como um fator, assim, você precisa temer a Deus, né? Porque Deus não concorda com isso. Agora, é o seguinte, quem somos nós, quais são essas religiões para falar o que Deus gosta ou o que não gosta? Porque, na verdade, o que eu vejo a relação de Deus com a sexualidade? Que Deus é maravilhoso e Deus deixou a sexualidade para nós, não só para a procriação, mas como também para o prazer do homem e da mulher. Essa questão de a mulher não ter prazer, isso foi imposto para nós lá no início, né? A mulher sofreu uma repressão sexual há muito tempo. Então, por que o homem sempre pôde sentir prazer? Por que o homem sempre pôde tudo e a mulher não pôde nada? Então, não me meta Deus no meio dessa confusão, porque isso é coisa do homem, não é coisa de Deus, né? Porque vamos pensar, Arlindo, quando eu falo para minha paciente o seguinte, você tem a sua vagina. A sua vagina é um órgão reprodutor que Deus é lindo, maravilhoso, e ele nos fez, sabe, com todas as condições para a gente ser feliz. Então, a mulher, quando ela vai reproduzir, a vagina da mulher, ela serve como um órgão reprodutor, porque, afinal de contas, é pela vagina que a mulher engravida, é pela vagina que a mulher vai parir o seu filho. Bacana isso, né? Então, olha só o que Deus fez. Deus deu a oportunidade da mulher ter ali um canal para que ela reproduzisse. Mas ele também ofereceu para a mulher um órgão sexual para que ela também sinta prazer. Afinal de contas, para que serve o clítoris ou clitóris? Para que serve, né? Se não for para dar o prazer para a mulher. Porque o nosso clítoris ou clitóris, a grosso modo, é o nosso pênis, que a mulher precisa estimular para ela conseguir ter o orgasmo dela. E aí, voltando nesse processo de Deus, o homem usa a vagina da mulher, se nós pararmos para pensar, como um instrumento de masturbação. Porque, primeiro, a vagina é um órgão reprodutor, então logo o homem acopla, ele faz essa conjunção carnal, para levar a contribuição dele para fazer uma fecundação, que é do sêmen. Mas tirando essa parte, o homem usa a vagina para ter o prazer dele. Então Deus é perfeito nas suas obras. Ele fez a mulher com o orifício próprio para o homem, porque se não fosse a vagina, onde que o homem ia introduzir esse pênis na mulher? Na boca, no ouvido, né, no ânus? Até faz isso, mas não é próprio, não é? Mas então, assim, Deus é lindo e maravilhoso. Então, eu vejo Deus como cara mesmo, que Ele quer nos dar... Deus quer a nossa felicidade, quer que a gente seja feliz. Agora,
Tem muita gente que vai usar isso aí de uma maneira errada, né? Que vai cometer seus abusos, né? Que vai cometer aí seus excessos. Então, até onde isso é de Deus? Até onde isso é de Deus? Então, assim, isso é um problema do homem. Isso é um problema do homem e não de Deus. Deus fez tudo certo para nós. Nós é que distorcemos os fatos. A gente é que acaba indo por outros caminhos que depois a gente quer culpar Deus por isso. Entendeu? Para mim, é essa visão que eu tenho. Mas, e assim, o que eu vejo é que, você até fala isso, né, que as mulheres, talvez não as mais novas, mas as mais velhas receberam muito não, né, não para todo lado, e muito veio por conta dessa religiosidade, etc. Então acaba que meio que engloba tudo isso e gera esse tanto de problema que a gente vê, a gente, enfim, recebe e-mails todos os dias, você responde um monte de gente, principalmente mulheres, né, o público principal hoje, e aí por isso que eu quis trazer esse questionamento para você, porque eu acredito que tenha esse impacto, né. Você inclusive tem algumas histórias de casais evangélicos. Então, Arlindo, eu falo o seguinte, antes de você ter uma religião, você nasceu, você é uma mulher, né? A menina, você é uma mulher e o cara é um homem. Então, espera aí. Se a sexualidade, o sexo, a reprodução foi deixado por Deus, não há que ter pecado nisso. Agora, é claro que as igrejas, muitas religiões, né? Eu não vou citar aqui, usam isso para, de alguma forma, inibir essa questão. Que a menina, ela, até pela própria cultura nossa, até pouco tempo, a mulher tinha que casar virgem, a menina aparecia grávida dentro de casa, o pai expulsava, punha para fora. E também a imposição da igreja, porque tem religião que, assim, só vai transar depois que casar, né? E acaba que é colocado para as meninas, desde pequena, essas imposições. E aí elas crescem com isso, que isso é feio, isso é sujo, isso é pecado, isso não pode. Só que o que acontece? Ela cresce com essa repressão e chega na idade adulta, ela se relaciona com o homem, ela encontra o amor da vida dela, ela casa e ela leva isso para o leito dela. Então, o que ela aprendeu, o que ela ouviu, o que ela foi ensinada, ela leva para o relacionamento. E nós sabemos que dentro de um relacionamento, a mulher e o homem, eles podem tudo, né? Desde comum acordo. Mas aí o que pega é o seguinte, ela traz essa cultura, ela traz esses valores e os relacionamentos fracassam. Os relacionamentos não conseguem ir adiante por conta vamos falar desses tabus, desses preconceitos mesmo, desses estereótipos que foram criados, né? E aí, quando você fala essa questão, eu no consultório atendi 2 homens evangélicos, claro, assim, em momentos diferentes, estou trazendo a história deles só para a gente mostrar. Que eles vieram para consulta, não com a sexóloga, mas com a psicóloga, porque eles queriam se livrar de uma culpa que eles estavam sentindo por terem traído as mulheres. Então, assim, os meninos também são colocados à prova, né? Porque assim, os líderes evangélicos, né? Os líderes religiosos, de uma forma, né? Colocam isso para eles. Então, eles vieram para o consultório de psicologia com muita culpa de ter traído as mulheres. Então, durante as entrevistas, durante a terapia, eu trouxe a pergunta para eles. Por que você traiu a sua esposa? Se você... Muitas vezes eles falam que sabia que não ia dar certo, sabia que ia se sentir assim, mas ainda assim o fizeram. E aí a pergunta é, por que você se permitiu, então, a sair com outra mulher? Né? E a pergunta dos dois foram iguais. Porque a minha mulher não gosta de sexo. A minha mulher não gosta de sexo. Ou seja, então, essa necessidade que o homem tem da relação sexual, com a mulher dele, com o amor dele, né? De namorar, de ter um carinho a mais, de repente até de ter uma dinâmica diferente na cama,
Quando eu falo uma dinâmica, vamos pensar num sexo anal, num sexo oral, ali tudo de comum acordo, que ninguém é obrigado a nada, né? E essas mulheres estão com isso intrínseco nelas, porque foram imposto para elas desde pequena. E aí acaba que esses casamentos vão ter esses problemas, porque a mulher ela não consegue se libertar desses medos, né? Desses tabus que foram colocados para elas. Bacana. E aí vamos pegar então, por exemplo, uma mulher que seja travada por religião, por algum trauma, às vezes algum abuso, a gente vê muito isso acontecer muito, e aí ela iniciou esse casamento, esse relacionamento, etc. O que ela precisa fazer? Qual seriam as suas recomendações para essa mulher não deixar isso afetar o casamento dela e ela ter o desejo, ela mudar as atitudes dela? O que ela precisa fazer? O que é da parte de nós homens também? O que é de cada lado e o que ela especificamente pode ou precisa fazer para alterar isso, para, entre aspas, corrigir essa disfunção, né? Essa falta de desejo, libido, etc. Arlinda, eu acho que a primeira coisa que tem que ter num casal é a comunicação. Esse parceiro precisa entender essa mulher, precisa entender essa parceira. Por que que ela não tem esse desejo? Por que que ela não tem essa vontade? Por que que ela tem essa esquiva? Por que que ela foge, né? Porque nós sabemos que nós fomos criados com estruturas para sentir. Então, essa mulher precisa ter a confiança de abrir para esse parceiro por que que ela não tem essa vontade, por que que ela não tem esse desejo. E esse parceiro precisa ter a compreensão também de entender essa mulher. Agora, eu sempre encaminho pacientes que quando eu percebo que ela às vezes vem num primeiro momento, né, para mim, com essas dúvidas e tudo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encaminhar para um profissional. Né? Então, se ela primeiro, ela precisa fazer os seus exames regulares, precisa buscar o seu ginecologista, né, precisa ter uma saúde clínica bacana ali, para depois ela identificar que não é um problema orgânico, por exemplo. Não é um problema ali central que ela tem, que é um problema mais profundo, que seria um problema psicológico. E buscar uma ajuda psicológica. Mas é uma ajuda psicológica mesmo, gente. Não é a vizinha que vai te dar um conselho, entende? Porque talvez a vizinha até tem boa intenção, até tem bom coração, mas ela também não tem o conhecimento. Ela não tem essas informações. Então, eu acho assim, que para todo lugar hoje, graças a Deus, a psicologia ela está caminhando, ela está entrando em vários lugares. Então, todas as cidades aí tem. Se não tem na cidade, tem online, tem como você buscar. O que não pode acontecer é você falar, não, eu sou assim, você me conheceu, eu era desse jeito. E sim, a gente vê relacionamentos se desfazendo porque as pessoas não entendem que isso também é uma doença, que isso também é um problema, que isso também é um drama que a pessoa vive e que pode ser resolvido. Né? Então, existem tantos casos assim, Arlindo. Eu lembro que eu atendi uma paciente que ela veio para mim com um vaginismo. Vaginismo é uma disfunção onde a mulher ela contrai toda a sua musculatura que às vezes não consegue introduzir um cotonete na vagina. Então, o vaginismo ele é muito mais pela parte psicológica. São mulheres que sofreram, às vezes, um abuso, foram molestadas, que talvez nem tenham essa lembrança inconscientemente, que ela não aceita, ela não aceita a possibilidade de pensar de uma introdução ali. Então, ela acaba contraindo esses músculos circunvaginais, o primeiro, o segundo, o terceiro anel, todos os anéis, a vagina como um todo ali, ela contrai, ela cria espasmos que não deixam nada entrar ali dentro. Né? E aí nós vamos estudar a história de vida dessa pessoa, a gente descobre muita coisa do que ela viveu na vida dela. Então, voltando aqui à história, essa menina, ela tinha um problema de vaginismo. Só que ela veio para mim, não era com vaginismo, ela veio para mim reclamando que o marido dela tinha uma ejaculação precoce muito forte, que ele nunca conseguira penetrá-la porque ele tem a ejaculação antes.
E aí é preciso chamar esse marido, porque a gente também precisa conhecer a história de vida e saber. Resumindo, o diagnóstico final, o homem, ele não tinha uma ejaculação precoce, na verdade. E nem ela não tinha um vaginismo. É muito doido isso, né? O que aconteceu? Esse moço, o marido dela, fora criado com a mãe e mais 7 irmãs. Uhum. Então, ali, a história deles era o seguinte. Ele foi criado e ele não tivera outras namoradas. A namorada que ele teve foi essa menina que ele foi casar e casou com ela. Então, ele não conseguia ter uma relação sexual com essa mulher porque ele tinha aquela questão... e nessa história aí, o pai morreu. Então, ele ficou como o pai das irmãs e protetor da família, já que eram todas mulheres. Então, em respeito à família, às irmãs, ele não conseguia tocar na esposa. Ele não conseguia, porque na cabeça dele era uma coisa santa, a mulher é uma coisa que... Então, assim, quando ele ia para tentar a penetração, ele já tinha ejaculação. Eles chegaram a tentar algumas penetrações e não conseguiu, ele ejaculava antes. Então, o que aconteceu? Tinha 2 disfunções ali que precisavam ser resolvidas. E aí acabou que, durante todo o tratamento, que durou aí mais de 6 meses, né? Nós tratamos a ejaculação dele e tratamos isso também de desmistificar esse cuidado que ele tinha que ter com essa mulher. Que essa esposa não era a mãe dele, não eram as irmãs, não era. Era o amor da vida dele. E tratamos ela também, que, na verdade, ela não tinha uma disfunção. Então, ela se culpava, ela falava que ela tinha um vaginismo, que ela não conseguia que ele penetrasse. Sabe? Então... É muito doido como a nossa mente desenha coisas, né? Eu vou trazer um exemplo aqui, que aconteceu comigo recentemente. Não tem nada a ver com a área de sexualidade, mas é muito doido para como é que o nosso cérebro funciona. Na minha mente, quando eu era pequeno, meu pai ia sair, isso em Mato Grosso. Eu nasci no Mato Grosso, então meu pai ia sair lá e a nossa casa era uma porta de metal. Então, quando meu pai ia sair, eu fui sair também, ele fechou a porta e meu dedinho ficou. Uhum. Meu dedinho mindinho, assim, da mão. Uhum. E eu comecei a chorar, e na minha cabeça eu olhava pra ele e ele ficava rindo de mim. Uhum. Tipo, me deixando, falava, pra você aprender, fica aí um pouquinho. Uhum. E aí, depois de alguns segundos, ele deixou, eu senti a dor. Deixou você sofrendo lá. E aí ele veio e abriu. Uhum. Na minha cabeça era isso que tinha acontecido. E aí, um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, eu falando com minha mãe e tal, eu citei... E você com aquela mágoa. Você trouxe essa mágoa. Eu já tinha perdoado, na verdade, porque eu passei por alguns eventos de desenvolvimento pessoal e tal. Então, perdoei meu pai, minha mãe. Acho que todo mundo tem coisas pra perdoar o pai e mãe, independente do quão bom eles são. E eu tinha perdoado essa parte já. Mas aí eu falei pra minha mãe, e ela falou, não, o que aconteceu foi o seguinte, seu pai ia sair, você tava chorando, queria sair com ele, e ele não queria te levar... E aí fechou o portão, bateu o seu dedo, e aí você começou a chorar, e ele não percebeu, porque você já tava chorando, querendo sair. E aí minha mãe tava sentada do lado. Quando ela viu, ela gritou. Ela falou, seu filho, o Dedê. Aí ele veio correndo e tirou, e abriu. Mas na minha cabeça ele tinha deixado. Uhum. Olha como nossa mente é doida, né? É verdade. Então você imagina, a gente cria. Às vezes um trauma, qualquer coisinha, né? Acho que quando a gente é criança, uma frase... que parece simples, cada pessoa recebe de uma forma, né? É verdade. E nosso cérebro ele tem uma capacidade para criar, até como um mecanismo de defesa, sabe? A gente cria as coisas. Então, assim, tem que tomar cuidado, até do não julgamento dessas pessoas, porque às vezes a gente encontra uma amiga, né? Igual eu tô falando da vizinha aí, porque às vezes você vai contar, pedir ajuda para a vizinha tem... os valores dela, né? E aí ela já te julga, já te fala as coisas, né? Então, assim, dentro do consultório, nós fazemos elevação desses valores, porque é muito relativa a história de cada um, né? E é muito íntimo, é muito subjetiva a história de cada um, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque senão você julga. E é por isso que dentro de um consultório de psicologia... um tratamento não é assim da noite para o dia. As pessoas vêm para o consultório, até com uma certa resistência, Arlindo, até na área da sexualidade também.
Porque as pessoas só vêm pro consultório de sexo, ainda mais na área da sexualidade, né? Os homens, principalmente. Depois que já consultou, já foi médico, já tomou garrafada, já foi no centro de Umbanda, já, né, fez tudo quanto é negócio lá e não resolveu. Agora eu tenho que encarar um profissional da área da sexualidade. Por quê? Porque é demorado. Você tem, por exemplo, eu atendo um homem que tem uma disfunção erétil, ele tem 40 anos de idade, 38 anos. Ou seja, durante todos esses anos, ele conviveu com isso. Então, o tratamento para você desfazer esse modelo que está construído na mente dele, construir um modelo novo, demora. É 6 meses, é 1 ano, é 2 anos. E as pessoas vêm para o consultório querendo uma mágica. Eles acham que o sexólogo, o psicólogo é o mágico que bate uma varinha na cabeça e as coisas resolvem. Ou então, assim, doutora, me dá um comprimido aí, passa um remédio para mim, que é mais fácil você tomar uma pílula e resolver a sua dor. Mas isso são dores, são conflitos internos que as pessoas têm e que não são tão fáceis. São dores da alma, né? E dores da alma a gente só vai conseguir tratar com paciência, com dedicação e com o tempo. Não tem jeito de ser diferente. Massa demais, bacana. E é legal que esse acompanhamento psicológico, quando é uma coisa muito mais profunda, assim, é importante, mas muita coisa hoje, hoje em dia, as pessoas já têm acesso online, né? O seu próprio canal, sei lá, deve ter quase 200 vídeos lá no canal. Tem, acho que 200, passou de 220, deve ter, né? Então, assim, é muita informação ali que você não tinha 5 anos atrás, né? Então, as pessoas... tem uma frase que você fala que eu acho muito interessante. Você fala assim, gente, pra tudo tem jeito, só não tem pra morte. Aí, de resto, você tem como resolver. Às vezes demora mais, às vezes demora menos, mas tem jeito. E o começo disso tudo pode ser de graça. Se a pessoa já tá ouvindo ou assistindo isso daqui, ela já tem acesso ao material que ela precisa, a ferramenta que ela precisa, que é o celular com a internet. Entra lá no canal, assiste, tem um monte de conteúdo legal. E aí, com o tempo, tem vários treinamentos seus, a pessoa pode se aprofundar em pompoarismo, tem mulher com libido, enfim, tem um monte de material bacana. E mais pra frente também pode até fazer consulta, esse tipo de coisa. Então, é muito legal essa democratização do conhecimento, né? São ferramentas que hoje as pessoas têm que antigamente não tinha, né, Arlindo? Aliás, até para falar sobre sexo, eu ia falar com sexo com quem? Pai e mãe não falavam sobre isso. Vó, tia, madrinha, ninguém. Às vezes você comentava com sua coleguinha, com seu coleguinha da escola e tal, mas ninguém também tinha informação. Hoje não, hoje a menina está aí, ó, ela entra na internet, tem o canal, né, fala sobre sexualidade, fala sobre tudo. Então, para tudo tem jeito. Hoje eu falo essa frase e eu acho que ela tem um efeito muito grande, porque quando a pessoa quer, ela consegue mudar esse quadro da vida dela. Basta ela querer ir buscar informação, buscar o conhecimento, que hoje praticamente está aí de graça para todo mundo nas redes sociais. Oiê, eu acabei de gravar uma aula online gratuita, onde eu te ensino a técnica do aperta e solta. Gente, essa é uma técnica que você pode fazer com alguns segundos por dia e que vai permitir aumentar o seu desejo sexual e também fazer algumas brincadeirinhas no pênis do seu companheiro durante o sexo, tá bom? Para assistir gratuitamente, acessa lps.sabedoriamulher.com.br/aula ou clica no primeiro link da descrição. Você vai adorar essa técnica, minha flor.